um caçador de feras tem seu coração aprisionado em um sentimento de remorso. E como forma de se redimir, ele decide mudar toda a sua vida e a morar no mesmo ambiente que os temidos leões. Uma história real e emocionante que nos mostra que caminhos podem ser refeitos e que o futuro não está no nosso controle. Afinal, é a natureza quem sabe muito bem a forma correta de trilhar o caminho que ainda está por vir. Esse é o Ordinário Selvagem e hoje você irá conhecer a incrível história da leoa Elsa e de seu criador George Adamson, mais conhecido como Baba Yaga Simba, o pai dos leões. Então já clica logo no botão do like se ainda não é inscrito, essa é a hora perfeita para você se inscrever e ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Clique no like e vamos nessa! 1956, Quênia, África. Apesar de ter passado a maior parte da sua vida no Quênia, George Adamson nasceu na Índia, porém era filho de pais de origem inglesa e irlandesa. Durante a infância, George viveu na Inglaterra, mas sempre viajava com seus pais para a África e Índia em safaris. Isso fez com que ele se apaixonasse pela vida selvagem. Depois de adulto, foi à África para trabalhar. George passou por muitos empregos como garimpeiro e comerciante de loja, mas nada o completava. Depois de casado, George começou a trabalhar como guia de safari na região do Quênia e também atuava como caçador de leões que atacavam seres humanos. Foi quando ele foi chamado a uma cidade ao norte do Quênia para abater um leão que estava atacando humanos mortalmente. A primeira vítima do felino teria sido uma mulher que estava voltando do rio em direção à sua aldeia. George foi ao local, investigou os ataques e em menos de 3 dias conseguiu rastrear o leão e abater a fera. Ele não contava é que uma atitude necessária fosse mudar completamente o rumo da sua vida. O leão em questão estava acompanhado de uma fêmea que, pela experiência de George, quando a leoa percebesse o abate do leão, ela sairia correndo devido ao barulho do tiro e o problema dos aldeões estaria resolvido. Mas nem tudo sai como planejamos. Quando George mirou no leão e apertou o gatilho, ele derrubou o felino com um tiro certeiro. Mas a leoa, ao invés de recuar, veio correndo em direção ao local em que o caçador estava, rugindo e pronta para acabar com aquele que tinha tirado a vida do seu rei. George, ao perceber que seria atacado, puxou o gatilho mais uma vez, abatendo a leoa. No exato momento em que a leoa caiu no chão, o homem percebeu uma movimentação na vegetação ao lado do corpo do leão macho. Eram 3 filhotes, crias daquela leoa que ele tinha acabado de abater. A leoa não recuou com o barulho do tiro, pois ali existiam 3 vidas que dependiam dela para sobreviver. Apesar de ser caçador, George só abatia animais que estavam caçando humanos. E quando ele percebeu que tinha tirado a vida de uma leoa com filhotes, o remorso abraçou seu coração. E ele não poderia se isentar dessa culpa. Afinal, se os filhotes ficassem ali, as hienas se alimentariam deles antes do dia amanhecer. Sem pensar, George pegou os 3 filhotes de leões que eram muito novinhos e os levou para casa, onde ele e sua esposa Joy cuidaram dos felinos. Eram 2 fêmeas e um macho. Uma das fêmeas se aproximou muito do casal de humanos e eles colocaram seu nome de Elsa. George estava morando em um pequeno rancho cercado em uma área privada, em meio à selva africana. Por alguns meses, ele e Joy cuidaram dos leões até que precisaram enviar 2 deles para o zoológico de Rotterdam, porque não tinham condições financeiras de proporcionar a quantidade ideal de comida para 3 grandes felinos e um recinto que fosse grande o suficiente para eles. George e Joy ficaram apenas com Elsa. Quando George viajava para caçar animais perigosos, Joy cuidava de Elsa, mas a ligação entre George e Elsa era algo transcendental. A leoa o via como igual e se alegrava quando o homem estava por perto. Em uma das viagens de George, a leoa fugiu dos muros do rancho, adentrando na área selvagem. Ela não sabia caçar, e na tentativa Elsa acabou fazendo com que uma manada de elefantes viesse para a área dos ranchos.
Os donos do local precisaram contratar alguém para levar os elefantes selvagens de volta. Por sorte, Elsa não se feriu. Ela retornou para a casa de George e Joy, mas os administradores da área de ranchos exigiu que o casal mandassem Elsa para um zoológico, ou eles a pegariam e a soltariam na mata. Joy, esposa de George, se recusou a mandar Elsa para o zoológico, pois Elsa já estava com mais de 2 anos e nunca tinha ficado presa em um local pequeno. Seu coração não podia suportar aquele futuro para Elsa. Foi aí que George decidiu mudar toda a sua vida. Ele se mudou para uma cabana próxima a uma aldeia, na área selvagem, junto com a sua esposa Joy e a leoa Elsa, com poucos recursos e quase nada de conforto. O casal treinou Elsa para caçar e viver em natureza. Eles tinham um objetivo: em 3 meses treinar Elsa para que ela pudesse sobreviver em vida livre. As primeiras tentativas de deixar a leoa na mata foram frustrantes. A leoa se recusava a ficar, seguindo George de volta para a cabana. George ficou com ela na mata sem alimentá-la para ver se ela conseguia caçar um javali. Porém, Elsa, ao tentar caçar a presa, se feriu muito. O javali, ao invés de fugir, a golpeou muitas vezes. 1 mês depois, George conseguiu deixar Elsa por 1 semana na selva, mas ao voltar, viu que a leoa estava gravemente ferida. Com certeza ela tinha se envolvido em uma briga com outro felino. O casal cuidou dela e, ao perceber que a leoa estava entrando no cio, tentaram apresentá-la para um leão macho selvagem. Os humanos se mantiveram no carro enquanto a leoa foi em direção ao leão, mas o leão a recusou e Elsa ficou sozinha. Após 3 meses, Elsa avistou um bando de leoas e, ao se aproximar, uma das leoas a desafiou para uma batalha. E de forma impressionante, Elsa ganhou a luta, sendo aceita naquele bando. George e Joy viram tudo de longe e perceberam que agora Elsa estava no lugar onde ela nunca devia ter saído, o ambiente selvagem. A leoa não retornou à cabana no próximo mês e George e Joy foram para a Inglaterra tirar um ano sabático. Ao retornarem ao Quênia, 1 ano depois, eles foram em busca de sua amada Elsa, na expectativa de ver a leoa sendo bem sucedida em sua nova vida. George demorou um pouco para localizá-la, mas se surpreendeu muito ao ver que a leoa tinha dado à luz a 3 filhotes. Elsa apresentou seus filhos para George e fez com que o seu bando de leões selvagens se aproximassem sem atacar o homem. Mas George resolveu se manter distante do bando e dos filhotes de Elsa, para que eles tivessem uma vida selvagem como deveria ser. A leoa ia até a cabana periodicamente se encontrar com George e Joy. Infelizmente, poucos meses depois, Elsa contraiu uma doença de nome babesiose, que vem do carrapato e pode ser mortal para mamíferos. Elsa não resistiu e perdeu sua vida de forma prematura, deixando seus filhos órfãos, porém aos cuidados das outras leoas do bando. George e Joy se afastaram mais uma vez do local, mas retornaram algum tempo depois e verificaram que uma das filhotes de Elsa tinha crescido e estava na companhia de um leão macho. Logo, ela iria ficar grávida. O legado de Elsa tinha passado adiante. Elsa foi enterrada em um local próximo ao de sua soltura, e George e Joy sempre visitavam seu túmulo. Toda essa história virou um livro escrito por George Adamson e depois um filme dirigido por James Hill. Com a repercussão do filme, George passou a ser chamado de Baba Ya Simba, o pai dos leões. Em 1989, George tinha 83 anos e estava trabalhando no Parque Nacional de Kora, no Quênia, ajudando a proteger o local de caçadores ilegais e bandidos. O velho caçador estava treinando um jovem rapaz europeu para lhe substituir no cargo e poder se aposentar. Porém, mais uma vez, tudo saiu dos planos de George. Bandidos sequestraram o jovem rapaz e George foi em seu resgate. Os mesmos bandidos tiraram a vida de George de modo frio e cruel. Nós encontramos 2 versões sobre o túmulo de George, sendo que a primeira relata que o homem chamado por muitos de Pai dos Leões foi enterrado ao lado da leoa Elsa. E a outra versão é que ele teria sido enterrado no Parque Nacional de Kora, ao lado de túmulos de leões abatidos por caçadores ilegais. Escreva aqui nos comentários se você sabe mais alguma coisa sobre essa incrível história. E não saia do vídeo sem deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir, fui!